Olá pessoal, este é o Cine Trabalho, uma conversa sobre o mundo do trabalho a partir do cinema. Este podcast é realizado pelo TRAB 21, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu sou Rodrigo Carelli, professor coordenador do grupo, e minha conversa hoje é com Sayonara Grilo, também professora do programa de pós-graduação em Direito da UFRJ e desembargadora do Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro. Eu e Sayonara vamos conversar sobre o filme Dois Dias, Uma Noite, um filme franco-ítalo-belga dirigido pelos irmãos Jean-Pierre e Luc Dardenne, uma produção de 2014. O filme, indicado para a Palma de Ouro do Festival de Cannes, estrelado belíssimamente por Marion Cotillard, indicada ao Oscar de melhor atriz justamente pela atuação como Sandra neste filme. Atenção, a ideia é dar muitos spoilers. Content, t'as foutu la merde dans toute l'équipe? T'as dit à certains que c'était mieux que je sois licenciée parce que sinon ce serait eux. J'ai jamais dit ça. Tu n'as pas de cœur. Sandra é uma operária na Bélgica, casada e mãe de 2 filhos. Após passar por uma depressão, Sandra retorna ao trabalho, mas é confrontada com uma situação terrível. A empresa estabeleceu que seus colegas, em votação, decidiriam se Sandra seria dispensada ou se, caso entendessem pela manutenção do emprego de Sandra, abririam mão de receber um bônus. A maioria dos trabalhadores decide por ficar com o bônus e, consequentemente, selam o destino de Sandra para fora da empresa. A partir daí, Sandra passa o final de semana, ao lado de seu marido, atrás de seus colegas, tentando convencê-los a mudar seus votos e garantir que fique no emprego. Enfrentando a dura alternativa dos trabalhadores ficarem sem receber um valor significante a título de bônus, e recebendo forte e às vezes violenta reação. É sobre essa jornada exaustiva, angustiante, desesperada, mas ao mesmo tempo cheia de esperança e resistência que vamos conversar hoje. Olá, Sayonara. É um prazer tê-la aqui no podcast Cine Trabalho. Muito bom, Carelli. Você me convenceu e me venceu. Vamos falar sobre 2 dias e uma noite. Foi difícil, mas aqui estamos com Sayonara Grilo. Uma honra mesmo. Ô, Sayonara, então a primeira pergunta que eu gostaria de fazer aqui, para a gente começar o nosso toque de bola aqui, é por que você escolheu esse filme? O que ele te traz de reflexão no mundo do trabalho? Eu escolhi esse filme primeiro por conta da temática do mundo do trabalho, mas que envolve uma dimensão fora do local de trabalho. São poucas as cenas do local de trabalho, né? O filme articula a vivência pessoal, né, de uma mulher, né, de uma família, das relações interpessoais, dos conflitos, dessa tessitura do cotidiano e de como são pequenas escolhas ou pequenas decisões e relações e uma teia intersubjetiva que faz a vida e a vida no trabalho. Eu acho que esse filme tem. E primeiro, eu também gosto muito dos Irmãos Dardenne, já falei várias vezes desse filme e não me canso de assisti-lo. Sim, eles têm uma preocupação, a série de filmes com questões sociais que eles têm é importante. E a própria atriz, a Marion Cotillard, ela é uma ativista, inclusive, não somente com as questões sociais, mas com as questões também ecológicas. Ela é uma ativista do Greenpeace e tudo. Eu não sabia, eu não sabia. Os filmes dele eu gosto demais, assim, ela é uma excelente atriz, né, as cenas, dela são realmente excelentes. Mas eles, têm filmes que eu gosto muito, porque discutem um pouco a questão da participação, da escolha, e também, a forma como eles filmam, entendeu? Essa narrativa, da filmografia mesmo, aquela câmera muitas vezes parada, que acompanha o personagem, sem muitos cortes. São cenas e mais cenas nos quais os personagens andam, né, longamente. Esse último deles agora, que é o Jovem ao Médio, nós não vamos falar do Jovem ao Médio, vamos falar do outro filme, mas também ele está centrado a partir da pessoa, de um universo individual, ele compreende várias questões sobre o mundo contemporâneo,
e os passos, que as pessoas dão, as pessoas andam, 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 são as suas interações pessoais, subjetivas e no mundo, né. Eu acho isso bem legal. Sim, e é muito interessante é uma coisa que você falou lá no começo, né, então o filme é basicamente ele se trata de uma questão de trabalho, ele se passa por aquela questão de, se a personagem da Marion, a Sandra, ela vai ser dispensada ou se, as outras pessoas receberão um prêmio, né. Então há ali um conflito entre os interesses das outras pessoas em receber um prêmio e ou em oposição a isso, a permanência da Sandra no local, né. Mas, também me parece que isso é utilizado como um pano de fundo para as outras questões que o filme traz, como a relação do casamento, a relação dela própria tentando se vencer uma depressão, né. Então tudo ali me parece que aquilo ali é um enredo para discutir uma luta no casamento, uma luta no trabalho, uma luta para vencer um adoecimento mental, né. Não, eu acho que é bem interessante sim, Carelli. Nós fizemos, né, recentemente um debate lá no grupo da professora Juliana na UFRJ, e eu me lembro que lá eu, observei que, ao meu ver, esse filme nos permitia várias chaves de entrada, né, então as questões sobre a democracia, e não apenas a democracia, no local de trabalho, mas também a questão, da pseudo-participação e da participação, né, eh, sobre sociabilidade, né, como as relações intersubjetivas e um pouco sobre, a psicologia no e do trabalho, como se formam as hegemonias no local de trabalho, os conflitos, inerentes a essas relações pessoais. Aliás, acho muito interessante uma cena do filme em que, se percebe toda uma preocupação da gerência, do chefe com o clima. Olha o clima que você deixou e hoje nós vemos que uma das técnicas de administração de pessoal, agora mesmo eu recebi um e-mail, era uma pesquisa de clima organizacional, né, então aquela ideia do clima organizacional, aquilo, a tentativa de evitar o conflito ao máximo, como se o conflito não tivesse ali, intrínseco, ainda que escamoteado. Traz questões interessantíssimas sobre contrato de trabalho, né, quer dizer, o contrato a prazo, né, aquela a falsa ilusão, né, de que, a não renovação de contrato a prazo não é uma violência como a dispensa é uma violência, né, então, portanto, seria alguma coisa natural, né, e essa mistificação. Traz questões sobre o direito do trabalho, sobre a importância do desemprego e do pertencimento, do que significa o luto da separação das pessoas, né, traz uma reflexão sobre a descartabilidade do homem e das mulheres nesse tempo, né? Traz também um conflito meio intrínseco entre jovens e pessoas de outra idade, né, sobre o roubo, inclusive um diz: "Você está me roubando ao retirar, ao colocar o seu emprego em vez do meu bônus", né. Mas eu acho que traz mais do que uma questão entre individualismo e solidariedade, que eu tenho visto muitas pessoas falando. Eu acho que não é por aí não, eu acho que são estratégias de individualização, né, e compreender que a tragédia é de todos, porque, nenhum dos personagens, né, tem, motivos fúteis, para suas escolhas, inclusive pelas escolhas pelo bônus, digamos assim. As escolhas elas são sempre muito fundamentadas, muito, dolorosas, são questões mesmo do cotidiano. E esse último aspecto que você falou me toca muito particularmente hoje, que é a questão do adoecimento e do adoecimento psíquico. Porque, na verdade, o que nós temos ali é uma pessoa extremamente sensível, né, que foi afastada do trabalho por uma depressão, está para retornar, né, mas nesse período em que ela sai, é como se as pessoas esquecessem, né, do trabalho e do valor dela. Isso é uma questão muito significativa,
Por outro lado, a chefia se aproveita desse momento para perceber que talvez ela não fosse necessária, não ela, mas que o número de pessoas, que estariam ali dariam conta. E terceira questão que me parece é uma frase, não me lembro se foi ela que disse ou não, mas que o doente não é eficiente, né, no momento em que ela tem um sonho de que o filho estava se afogando, né. Então são questões, como o indivíduo, mesmo num contexto, e o filme ele é centrado no indivíduo, na família, nas relações individuais, né, mas como esse indivíduo se constitui ou se desconstitui no trabalho, Sim. né, eu acho que isso é muito interessante, sim. O trabalho ele é uma fonte de adoecimento, mas ele também é uma fonte, de soerguimento, né. As pessoas em geral pensam muito o trabalho como cansaço, sofrimento, desgaste. Isso está presente o tempo todo, ela se coloca assim, né, ela diz: "Estou exausta, estou esgotada", mas não pelo trabalho em si, né, pela teia de, problemas, questões que aquele universo traz, né. Ela se coloca também sobre o futuro, o marido sempre coloca: Se nós não tivermos esse emprego, nós não teremos casa, nós não teremos salário", mas ela coloca: "Mas como é que eu estarei com essas pessoas depois? Já que eu as tirei, digamos assim, a escola da filha, a reforma da casa, a louça de quem estava se separando". Então são questões muito do cotidiano e eu gosto disso, sabe. Esse filme, nos lembra, enfim, do cotidiano, das pequenas narrativas que constituem uma longa história. É bom, Sayonara. Então vamos aqui para nossa primeira discordância, porque eu vejo muito, né, uma disputa entre o individualismo e a solidariedade. E a partir da discussão, inclusive entre a Sandra e o marido. A Sandra dizendo: eu entendo cada um tem uma questão, e sempre uma questão individual. E o outro já lembrando: olha, não, mas vocês são um conjunto, vocês devem pensar no outro, temos que pensar no todo, no outro. Então tem ali uma disputa entre a solidariedade e o individualismo. E eu acho que tem a ver também isso com o que você disse, tem uma questão geracional também, os mais velhos com uma empatia maior, ver o outro. Então eu consigo ver no filme e eu acho que há um embate, há uma disputa, e essa disputa vai até a cena final, onde o gerente oferece de volta o emprego para ela, mas em uma forma que ela retiraria a pessoa que estivesse em contrato por prazo determinado, e obviamente ela não vai aceitar, porque isso vai contra toda a luta que ela fez, que era uma luta coletiva. E eu vejo, inclusive, que inicia-se como uma disputa entre indivíduos e vai chegar lá no filme, vai se construindo, vai mostrar que não é uma questão individual, que é uma questão coletiva, que no final as pessoas ficam até agressivas contra um outro grupo que pode retirar o seu bônus, né? Esse é um ponto aqui. Mas uma coisa que você falou aí no começo que me chamou a atenção muito é sobre a questão da democracia, né? Então, essa coisa do neoliberalismo de colocar os trabalhadores contra trabalhadores, né? Essa competição que é demonstrada aqui no filme, e me fez lembrar a votação ocorrida na Califórnia sobre a isenção das plataformas do vínculo de emprego, onde trabalhadores votaram também para retirar os direitos dos outros. E qual que seria o bônus desses trabalhadores? Seria o serviço mais barato, o serviço de entrega mais barato, o serviço de transporte mais barato, porque os votantes também são consumidores. E isso era falado nos 205 milhões de dólares gastos pelas plataformas, era para dizer isso. Se essa lei não for modificada, vocês não vão ter o serviço barato do jeito que vocês têm, vocês não vão ter
esse serviço. Então é uma estratégia neoliberal que inclusive inclui o que você disse aí, Sayonara, a questão dos contratos, contrato por prazo determinado, em que realmente isso coloca a corda no pescoço, que o trabalhador chega para ela e fala: olha, eu queria votar em você, eu até não tenho grandes coisas, porque meu bônus é muito menor do que o dos outros, ele é até religioso, ele fala, Deus me diz para fazer isso, mas eu fiquei com medo dos outros colegas. Tá? Eu fiquei com medo do pessoal, eu fiquei com medo do chefe, eu tenho medo do chefe. É uma coisa interessante que fala-se cada vez mais em dar autonomia para os trabalhadores, mas o que mais perpassou ali foi um medo daquele supervisor, daquele capanga, daquele capataz da empresa. Eu acho que, eu, em primeiro lugar, assim, acho que você não tem exatamente uma divergência, né. Embora eu não nego que o filme tenha uma dimensão, entre, desejos individuais e solidariedade, não é isso, se eu falei isso, eu me expressei mal, mas o que eu penso é que, exatamente porque a questão é coletiva, eu coloquei a questão em termos de não de individualismo, mas sim de individualização. Porque, na verdade, são decisões que já foram tomadas, decisões que são decisões da chefia, né, questões que não estão, no campo da escolha, daquelas pessoas, então é uma falsa autonomia, né, então, efetivamente não há essa escolha, não há essa capacidade individual, de absoluta decisão, né, mas existem um conjunto de estratégias de individualização. Então, portanto, quando eu falo em estratégia de individualização, estou presumindo uma questão do coletivo, né, que está dada e que ao final também se recoloca. Então, só para deixar claro. Sobre a questão dessa escolha com a questão da Califórnia, eu penso que nós, obviamente que toda a questão da escolha, das ideologias, das votações, tocam na questão da democracia. Mas de forma distinta, da questão da democracia e do debate da Califórnia específico, que envolve questão da democracia participativa, uma questão na esfera pública, o abuso do poder econômico, grandes questões relacionadas, né, a essas novas tecnologias e neoliberalismo, eu vejo esse filme, como alguns outros filmes desses autores, e como, por exemplo, As Neves do Kilimanjaro e tantos outros, uma questão que antecede a questão do neoliberalismo. Portanto, eu não concordo muito aí, enfim, acho que você também vai concordar. Acho que o neoliberalismo ele exacerba, né, do ponto de vista de uma hegemonia ideológica maior, né, uma gramática maior de disputas, de competição, de individualismo até, de maximização de interesses individuais, e aí eu concordo. Mas as questões de fundo que esse tema, esse filme traz, e essas questões que você mesmo coloca sobre a classe que vota contra a classe, elas são, digamos assim, eu não falaria universais, mas elas têm, entendeu, estão presentes em muitos momentos distintos da história. Já havia uma discussão antiga, muito antes da emergência do neoliberalismo, e até no campo de alguns pensadores marxistas, da distinção entre classe em si e classe para si, que envolve a questão da consciência de classe, né? E, portanto, o papel da consciência, o qual o direito, por exemplo, faz uma parte, é importantíssimo o papel do direito na formação das consciências, então as formas jurídicas, os tipos de contrato, você ter direito a, né, te capacita para alguma coisa, a própria ideologia também do neoliberalismo ou outro, né? É, o papel da igreja, isso está dado ali, e é bem interessante, porque mesmo ele sendo um islâmico, né, me parece, a religião dele é islâmica, o fundamento ali, Deus diz, né, que eu devo ajudar o outro. Então, assim, aquela própria frase é uma frase de muitas significações. Primeiro porque recoloca a questão da religião, de uma determinada leitura da religiosidade, mas recoloca também como são mais complexos os processos de consciência individual e coletiva, né, por múltiplos fatores, a religião, a família, né, o pai, a mãe, o marido. Há ali, inclusive, um caso de uma mulher que se constitui naquele filme,
naquele momento no qual ela, pela primeira vez, ela disse: "Pela primeira vez eu decido sozinha". Ela decidiu se separar. Você está falando de outra pessoa. Está falando de uma colega dela. É, de uma colega dela, isso, entendeu? Então, assim, o que eu queria dizer é, esses temas, Carelli, tem um livro da Carole Pateman, que é uma feminista, que trabalha muito com a questão da democracia, que é um livro de muitos anos, né, e ele vai analisar experiências de democracia participativa e autogestão em sistemas de empresas, antigas, em países de socialismo real. Experiências de autogestão. E ela vai analisar aquela situação a partir da teoria participativa, né, na Iugoslávia, enfim. Então, ela, ali, já muitos anos antes do debate do neoliberalismo, do unilateralismo que caracteriza o direito do trabalho, mesmo do ponto de vista das teorias do pluralismo social, ela vai distinguir entre participação, sentimento de participação e pseudo-participação. Então, e compreender como no local de trabalho, e portanto diferente, por exemplo, da disputa pública lá do Uber, né, existem técnicas de persuasão para ajustar os empregados, então, assim, os impactos na relação de trabalho de estruturas de autoridade, como você disse, o medo do chefe, né, o medo do chefete, né, essas estruturas de autoridade no local de trabalho, e as diferenças, né, das tecnologias sobre o comportamento político dos trabalhadores são temas muito clássicos da sociologia do trabalho. Então, por isso que eu compreendo o que você está dizendo sobre o neoliberalismo, acho que é perfeita a relação com a questão do Uber, mas eu só não acho que seja apenas o neoliberalismo. Mas não é apenas neoliberalismo, porque o neoliberalismo está inserido dentro do capitalismo. Isso. Então, é mutação dentro do próprio sistema. Então, obviamente, né? Sim, Assim, mas o caso da Carol, ela está trabalhando num país não capitalista, né? E aí eu acho mais interessante ainda por quê? Porque mesmo em estruturas, né, não capitalistas, é claro que é diferente o grau, né, a intensidade, mas essas disputas, né, nos locais de trabalho, essas formas de participação, das pseudo-participações, o que está em jogo e a questão da consciência, né, ou seja, de como você se constitui. eu captei. Então, seria muito mais da natureza humana, né? Disputas Eu acho que dos dois, eu acho que dos dois, eu acho dos que dois. da estrutura e dos sujeitos, da estrutura econômica e social e política e dos sujeitos. Deixa eu só voltar um pouquinho, porque o ouvinte pode não ter visto o filme. Então, a Sayonara, ela se referia a uma colega de trabalho da Sandra, que ela passa a ser do lado da Sandra. Ela estava oprimida pelo seu marido e ela posteriormente resolve separar do marido no meio do processo, e ela justifica isso e votar e mudar o seu voto em favor da Sandra, justamente ao dizer: pela primeira vez eu estou decidindo algo na minha vida. Então, o filme realmente demonstra mudanças na vida das mulheres, como sujeitos, né, e também como trabalhadoras, né? Então, isso a gente vai falar um pouco mais para o final. Mas voltando à questão do neoliberalismo, eu acho interessante, eu acho que o neoliberalismo tem instrumentos interessantíssimos, Sayonara, para realizar isso. Eu acho que o filme consegue mudar, mostrar as estratégias utilizadas. É o trabalhador que é negro e que está no contrato prazo determinado, né? É o outro trabalhador que é de origem árabe e ele tem que fazer um trabalho sem carteira assinada durante o final de semana em um pequeno supermercado para ganhar a vida. Então, a gente consegue prestar atenção ali dessas formas que para nós não é nenhuma grande novidade, né, a precarização, mas que para os europeus é uma novidade, né? Então, isso foi para lá, para a Europa. E eu lembrei também de um filme que é a única comédia do Lars von Trier, que se chama O Grande Chefe. Eu até gostaria de fazer um podcast com O Grande Chefe. O Grande Chefe é um filme genial, porque ele demonstra a estratégia
de você esconder ou invisibilizar a empresa, né. Então é um chefe falso ali que se coloca naquele lugar. E esse filme aqui, que nós estamos discutindo hoje, também me parece a mesma coisa. Você percebe que não mostra quem que é o dono da empresa, aparece o gerente somente na hora da decisão, e você falou muito bem, as decisões já estavam tomadas, né, era uma falsa decisão que ali era colocada ali por trás. E há uma discussão ali, olha, a Sandra fala: "Não fui eu que coloquei você nessa posição de escolher", e os outros falavam para ela: "Eu também não, não fui eu que escolhi isso daqui". Em nenhum momento se fala que quem que escolheu isso, e foi a empresa que escolheu. E me parece hoje esse capitalismo ou essa produção que voltada para os acionistas do capitalismo financeiro, é um estratagema fantástico, né, porque você invisibiliza a empresa, então trabalha em plataforma também, o chefe que vira o aplicativo, né, a plataforma, o algoritmo, e aí você invisibiliza quem realmente explora aquele trabalho. Então eu vejo esses instrumentos, o próprio bônus. O bônus é um instrumento muito utilizado recentemente e que faz isso, né. E é muito interessante também, Sayonara, a questão, que você disse aí, a questão, olha, já estava lá decidido, na ausência da pessoa doente, os outros trabalhadores muito provavelmente intensificaram o trabalho, a empresa disse: "Eu vou continuar intensificando o trabalho dessas pessoas e não vou contratar mais uma pessoa". Então, a intensificação do trabalho também não é nenhuma grande novidade, né. Sim. Não, eu até obrigado por ter falado isso, porque na verdade com isso eu posso esclarecer, quando eu quero, deixar clara, a questão do neoliberalismo. É porque eu acho que tem 2 são múltiplas as chaves de leitura dos impactos do neoliberalismo, né. Uma chave, diz respeito, aos impactos do neoliberalismo na formação das consciências, e foi nesse aspecto que eu, havia, divergido um pouquinho, entendeu, digamos assim. Quer dizer, obviamente que a hegemonia como um todo que se constitui numa sociedade que é pautada pelos valores do neoliberalismo estão dadas e intensificam, mas elas não são a origem, é apenas isso que eu quero dizer, por um lado, do ponto de vista da formação de consciência. Agora, por outro lado, né, do ponto de vista da mudança das estruturas econômicas, dos contratos, da precarização, do esgarçamento, né, das proteções sociais, obviamente que o cenário do neoliberalismo faz toda a diferença e, portanto, do capitalismo também faz toda a diferença. Eu achei que estava pressuposto aqui na nossa fala, mas talvez realmente para o ouvinte não esteja. Faz toda a diferença porque nós estamos aqui numa desconstrução, no cenário pós-desconstrução do Estado Social. Né? Mas é mais importante, e essa desconstrução se dá a partir de valores do neoliberalismo. Quer dizer, a introdução dos contratos a prazo, a introdução da rotatividade, a questão dos bônus um pouco menos, porque as técnicas de remuneração por produção, né, elas também são técnicas que enfim, são mais antigas do que isso. Mas de todas e o racismo também, né? Quer dizer, o racismo também perpassa a história da humanidade. Infelizmente, mas efetivamente a questão, né, das pessoas em situação de vulnerabilidade, pela questão da xenofobia, pela questão do outro, do estrangeiro, né, isso é aguçado e está muito claro no filme também. Então, acho que esse filme realmente é um belo panorama também de como essas desconstruções do Estado Social, né, elas interferem, né, na vida diretamente das pessoas, das famílias. Eu acho que isso é bastante interessante. Nesse aspecto, Carelli, você falou uma questão muito interessante, que são os mecanismos de invisibilização. E esses mecanismos de invisibilização, eles são usados não só pela empresa, né, quer dizer, para afastar a ideia de que ali há uma decisão, é um poder, como se fossem questões neutras da natureza das coisas, uma naturalização, né, que são mecanismos também de legitimação do poder. A gente nunca pode esquecer disso, quer dizer, são mecanismos de legitimação. Mas, por outro lado, também a visibilização,
né, ela demonstra muito sobre, essa constituição, do outro e do próprio processo de luta. E aí lembrando, resgatando um pouco algo que você trouxe antes, né, que é na luta, e pra mim é isso que esse filme mostra, é na luta que a gente se encontra, né, aqui no Brasil se diz muito isso, né. E é na luta que a gente se encontra e é na luta que a gente, se recompõe, né, em vários momentos, o que que faz isso, acho bem interessante, quer dizer, qual é o mecanismo que faz com que ela modifique o voto das pessoas e, portanto, interfira realmente, né, e provoque uma reflexão, né, portanto, faça com que pessoas que votaram anteriormente pelo bônus, né, passem a votar, não pelo bônus, mas pela manutenção e o direito da Sandra estar ali. Em primeiro lugar, eu acho que são, relações de reconhecimento e de visibilização. Então, assim, tem alguns momentos em que ela diz assim, sobre se ela se sente sozinha ou se não. Um rapaz disse: "Eu fiquei muito feliz porque você veio, porque me deu a oportunidade, entendeu, de repensar", né. Então, assim, essa ideia de que, não é intrínseco, às pessoas essa individualização, essa competitividade e que, portanto, tá, digamos assim, para usar uma expressão dos jovens aqui do Rio, está tudo dominado. É isso que me incomoda muito nesse discurso da subjetividade do neoliberalismo, entendeu? Não é que, obviamente, não tenha um papel, claro que tem um papel, é fundamental que esse papel, mas não está tudo dominado, ou seja, dá para tem um espaço aí de luta, né? Tem um espaço para conquista, tem um espaço para fazer o outro pensar. E isso exige que você se sinta viva. E isso exige que você se sinta reconhecida. E isso exige que. E tem uma cena que ela diz: eu não existo, eu não sou nada. Né? Então, assim, a vontade pelo reconhecimento das pessoas e por sua humanidade, né, é algo necessário, né? Por isso que o trabalho ele não só destrói, ele não é só um instrumento de tortura, embora ele também seja, né? Ele não é só o tripalho, né? Ele é muito mais do que isso. Ele é a forma como a gente interfere no mundo, constitui o nosso universo, se constitui na nossa coletividade. Nós temos amigos, temos colegas, as relações pessoais se transformam, e isso é no local de trabalho, né? Então, também esse filme mostra nesse pequeno lugar, né, que é na verdade uma representação de todo um contexto mais amplo, né, nesse pequeno lugar e nessa pequena casa. Aí outra coisa que eu queria falar é da casa, você destacou bem, né, da relação dela com o marido. Ali também a gente percebe como a depressão, e o trabalho interferem nessas relações, sociais e nessas relações familiares. Por isso que, os fatores relacionados à degradação, da própria sociedade, da desintegração das famílias, está muito relacionado ao trabalho, ao tempo de trabalho, a a a ao seu estresse, a como você está, né, a como você se sente. Isso interfere muito, né. Há aí toda uma rede, né, e aí a noção de sofrimento é central nesse livro, né. Nesse livro não, nesse filme, porque não só, né, o sofrimento, mas também a realização, na alegria do trabalho, na alegria do reconhecimento do outro, né, eu acho, bem interessante, assim, como o trabalho pode destruir a autoestima, mas como a luta também pode resgatar essa autoestima. É isso mesmo, Sayonara. Eu acho que você bem lembrou aí o Samba da Mangueira de 2019, né? É na luta que a gente se encontra e a grande mensagem do filme, porque foi na luta e ela diz lá no final, ela diz, eu estou feliz. A gente lutou bem, ela falando ao telefone com o marido. Então, ela nessa conversa está embutido, a gente lutou bem, não só na questão do trabalho,
mas na questão da recuperação dela, como você diz, no sentimento de autoestima, podemos dizer assim, de se sentir alguém, de se sentir amada, de se sentir desejada. Há essa questão de que ela tenta o suicídio no meio do filme, no meio do processo, e aí o que a faz refletir foi justamente a amiga que chega para lá para dizer: eu estou com você, né? Eu voto em você. Então, nesse momento, ela se sentiu alguém, do jeito que você falou, ela estava sentindo nada, ela se sentiu alguém, ela se sentiu amada pelo marido, que eles já não transavam há um tempo, e o marido faz o tempo inteiro um esforço junto com ela para ela conseguir manter o emprego. Então, ela sente que o marido a quer, sente que o marido não desistiu dela, e ela passa a não desistir do trabalho, da vida, do casamento, né? Eu acho que ela se sente também que ela não desistiu dele também, na verdade, porque, no início são narrativas de você e eu, e ao final, lutamos juntos. Sim, nós, é. Então essa ideia da parceria, entendeu, da mudança do indivíduo para o coletivo, ou seja, do próprio verbo, do próprio artigo, né, eu, nós, isso é interessante. Outra coisa que esse filme também, as primeiras vezes que eu vi, eu não tinha pensado nisso, mas esse ano, agora com o coronavírus, me veio muito, é essa ideia do ar. Ela, ao longo de todo o filme, em certos momentos, né, nos quais ela começa a ter enfim, sintomas de síndrome, não síndrome do pânico, sei lá o como você queira definir, eu não sou médica, né, mas Ansiedade. as crises de ansiedade extrema, enfim, ela sente falta de ar, né. Em vários momentos ela pega uma garrafinha de água e bebe a água, põe a água e coloca no rosto, ela coloca o rosto fora do carro, entendeu, para se sentir, né. E o que a gente perde com o coronavírus é exatamente essa capacidade de respirar. Essa ideia do ar, da respiração, conecta muito, é o que conecta o homem também à natureza e a vida, né? A vida, ela tem um certo e a liberdade. Então a existência e a liberdade. Tem um momento do filme que ela ainda estava ali, acho que ela não tinha conquistado ainda 5, 6 votos, está chupando um sorvete, uma cena ótima, sentada, entendeu? Aquilo que se faz. Escuta um passarinho cantando e diz assim: eu queria ser como ele. E aí eu penso assim, o que que ela queria ser, por que que ela queria ser como aquele pássaro, né? Eu acho que é a despreocupação, a possibilidade de cantar, né, a possibilidade, a vontade, o desejo de viver, mas principalmente a liberdade. Essa é uma liberdade, mais livre, ter a vida mais solta, mais leve. Isso é algo que, para quem exige, para quem trabalha, né, e se mata um leão por dia, às vezes 2, 3 leões por dia, isso é muito, isso não há, né, é muito difícil. Só uma coisa, Nara, você falou aí do passarinho, que é a única hora que eles estão realmente felizes no filme, fora no final, que ela se diz feliz, é a hora que eles estão no carro cantando uma música, né? Então, Uma observação desse filme que um colega me fez é o seguinte, eu também já tinha visto, assim, não tem uma trilha sonora, né. Esse filme, ele é um filme, que não há o espaço da música, o som da música vem em 2 ou 3 momentos, aí eu teria que ver novamente para lembrar, mas salvo engano, a música vem no momento em que ele desliga a música do carro, e ela recoloca dizendo: "Não quero piedade, você está tentando me proteger todo tempo", porque a música era uma música triste, digamos assim, poderia colocar lá para baixo. completamente para baixo a música. Depois, em outro momento, né, a música ela começa a cantar e rir. E esse é um momento, de mudança no filme, assim, realmente é ali, eu acho que é uma das cenas que eu mais gosto, inclusive, do filme. E isso daí, Carelli, eu acho que traz muito algo que você tem feito muito na faculdade, que é discutir a questão da arte, é o papel da arte, né. É como a arte também nos constitui, quer dizer, é aquela música naquele momento e quando ela, eh eh, enfim, como a música aparece no filme, como ela também começa a cantar e ter esse desejo, como a arte também transforma. Nesse momento do passarinho,
né, são pequenos momentos. E depois acho que com as amigas eles cantam rapidamente, assim, um rockzinho, né, quando a amiga entra no carro, depois que ter separado. Portanto, essa relação, né, entre ter um ar, ter um respiro, né, para no mundo de significações para além do trabalho, nos faz pensar, como o trabalho tem centralidade na vida, nas famílias, nas amizades, nas identidades, e como para além e no próprio local de trabalho, a sociedade, né, se expressa, né, se representa. Sim, você falou da cena mais marcante, quer dizer, é uma das cenas marcantes, você já falou aí, mas eu gostaria de saber então, qual que é a sua cena mais marcante do filme e por quê? Eu acho que assim, para mim, a cada momento que eu vi esse filme, eu tive uma cena marcante, porque como uma obra aberta, né, a gente se transforma e com isso também nossos gostos, nossos desejos. Nessa última vez que eu vi o filme, continuou sendo muito marcante essa cena, do carro, em que, no rádio, né, eles não escutam podcast no rádio. Não, é um rock and roll. Não, mas antes do rock and roll, eu acho que tem uma outra música, não sei. Sim. Enfim, aquela primeira música é o primeiro sorriso que ela dá, entendeu? Isso para mim é muito marcante, esse sorriso. E aí ela pega e dá a mão a ele. Ela busca a mão dele, entendeu? E os 2 unem as suas mãos. Essa ideia do ninguém segura a mão de como é que é? Ninguém solta a Ninguém mão de solta. ninguém, entendeu? Mas mais do que isso, uma relação de afeto, né? Estamos juntos. Eu acho que aquilo ali é o momento que eu gosto muito. E por fim, quando ela sai, quer dizer, claro, quando ela diz que não, também para mim foi muito marcante no filme. E aí vem spoiler, pode dar? Sim, sim, aqui é local de spoilers. Spoiler Tá, free. então no final do filme, quando bem, então a votação 8-8, né, achei também muito interessante, né, ou seja, há um empate ali, né, há um empate. E esse empate recoloca a questão. Agora é a hora, né, de recolocar essa questão. Então, assim, alguns saem para o trabalho, outros ficam no restaurante da empresa onde foi feita a votação. Isso também é muito simbólico, porque o local do restaurante é o local onde é o espaço da conversa, da sociabilidade, da troca, né, que não dentro da empresa, mas não é no local de trabalho em si. Então, isso também é interessante, que eles ficaram ali para abraçar. Ela tirando as suas coisas, que são pouquíssimas coisas, numa sacolinha plástica de dentro do armário, né, e aí o chefe não, o dono da empresa chama, e o dono da empresa diz que o clima, enfim, que ela tinha conseguido, na verdade, né? Ela tinha conseguido convencer. Então, ele reconhece o seu papel de liderança. E isso para o empregador é importantíssimo nesse novo capitalismo, é o papel de liderança que ela exerce por aqueles trabalhadores. E ao reconhecer o papel de liderança que ela exerce também sobre aqueles trabalhadores, né, e o impacto, ele propõe que ela então fique, que ela tenha o emprego dela, que não vai ser naquele momento, né, aí a ilusão da transparência, né, da transparência não, enfim, uma mistificação ali, uma legitimação da decisão, vai esperar o contrato encerrar, ao contrato ser encerrado, O contrato por prazo determinado de outro colega. que era exatamente do estrangeiro, né, do árabe, né, do negro. Não era do negro. Mas ele não era o negro que veio, Era o enfim, achei negro. que ele fosse o negro africano, me pareceu, não sei, não tenho certeza se é ele que fala em árabe. É ele que fala em árabe? Agora eu não me lembro. Mas enfim, ele está numa situação de precariedade maior, então ele tem a dimensão de classe, mas tem ali, né, uma questão de uma vulnerabilidade maior em virtude da cor da pele, né, dessa opressão maior, e submetido ao contrato a prazo, e ela então ela recusa. Por quê? Porque ali, na verdade, dá a virada do jogo também. E aí é interessante porque é o momento da coerência dela, né, e eu acho que é o momento que ela mais cresce no filme, porque o jogo virou, né, e aí agora ela tem um emprego, mas é a ela que é dada a questão da prova, né, entre ficar ou manter pelo outro colega. E veja, mais interessante ainda, que ali, eh
o contrato vai se encerrar, a gente nem sabe efetivamente se ele não manteria o outro ou não, mas, poderia até contratar outra pessoa, mas ela recusa. E nessa recusa eu acho muito interessante. Sabe o que me lembrou hoje? Me lembrou do Evaristo de Moraes Filho, quando ele recusa a anistia da UFRJ, da Faculdade de Direito. E ele disse: "Eu não fiz nada para ser afastado". E essa recusa é uma recusa que é a mais libertadora de tudo. Então ela sai de cabeça erguida. Essa cena final eu gosto muito. Ela sai de cabeça erguida e começa a caminhar. E ela diz: "Eu vou começar a procurar emprego hoje, vai ser difícil, eu sei, mas, nós lutamos bem e lutamos juntos". E ali ela segue firme com a cabeça erguida. Ela é É uma outra isso. pessoa e é um belo filme. Excelente filme, é na luta que a gente se encontra. Sayonara, foi bom demais aqui o papo. Não, adorei, ainda bem que o cara ele insistiu para eu fazer, entendeu, tá aqui não desistindo de mim há algumas semanas, enfim. Obrigado, Ingrid, que tá aí nos bastidores desse podcast. O pessoal não está ouvindo a Ingrid, mas ela é a nossa produtora, né, nossa, aluna do direito que agora está na comunicação da PUC. É muito legal, entendeu. Vamos também, visibilizar as pessoas, quem trabalha. E, Carelli, valeu. Tchau, gente. O Cine Trabalho é uma produção do TRAB 21, grupo de pesquisa vinculado ao programa de pós-graduação em Direito da UFRJ. No nosso blog www.trab21.blog você encontra notícias, artigos e outras produções feitas pelos nossos integrantes. Eu sou Rodrigo Carelli, professor e apresentador deste podcast. A montagem e produção executiva do programa é de Ingrid Figueiredo, integrante do grupo. Para não perder nenhum episódio, assine o nosso feed no seu tocador de podcast favorito. Até o próximo episódio, pessoal!